Olá, meus amores, bom dia, né? Ontem nós vimos a nossa aulinha de literatura e hoje então nós veremos a nossa aulinha de redação. Eu vou acompanhar a apostila aqui bonitinho, tá? Coloquem lá na aula 2 da apostila 1 ainda, onde a gente parou, porque a gente, como estava focado só no Enem, nos temas do Enem, vou continuar somente colocando isso. Tá? Eu só quero que vocês façam essas atividades para reconhecimento de gêneros textuais, até para interpretação por causa do Enem, porque o Enem trabalha bastante textos jornalísticos, né? Então é muito importante vocês identificarem o que é uma coisa, o que é outra, para vocês não se perderem, tá certo? Para poder chegar lá e dar as características adequadas, né? Nas interpretações que eles colocam, porque vocês sabem que eles trabalham bastante, eles adoram, né, trabalhar texto jornalístico, propaganda, notícia, jornal, enfim, e pedir as características deles. Então a gente não pode ignorar isso. Tanto eu quanto a Fábio também vai trabalhar isso em interpretação de texto. Vamos trabalhar juntos em relação a isso. O último conteúdo de redação que a gente viu da apostila foi aquelas funções da linguagem. Lembram? Que a gente fez até uma atividadezinha em sala, que eu pedi para vocês colocarem na pastinha. Vamos continuar com a nossa pastinha de redação. Essas redações que vocês fizeram e me entregaram, eu vou anotar quem me entregou, tá? Já tá ali tudo na minha pasta. Eu vou entregar e vai estar anotado contabilizando visto. Então, tudo que eu pedi para vocês, gente, vai ser contabilizado visto. Os temas que eu pedi para vocês também serão contabilizados, tá? Igual as propostas que eu fiz no início do ano é tudo igual. Vai ficar ali para receber a nota de trabalho, né? De produção do trabalho durante todo o bimestre. Fechou? Aqui tá tudo certinho, tá? Gente, desculpa a minha tecnologia, mas é só o que eu sei fazer. Gravar e enviar para vocês do jeito que eu sou aqui, sem edição, sem nada, tá? Então vai ser assim, porque eu não sei fazer diferente. Vocês sabem, como eu falei na aula de literatura, vocês é que me dão um suporte maior na tecnologia e eu estou sem vocês, certo? Então tá, meus amores, vamos lá. Gêneros jornalísticos, todos lá na página... deixa eu ver aqui, página 13, começa lá na página 13. Vão grifando, tá, o que vocês quiserem. Os slides eu vou mandar, aí vocês só grifem, se vocês preferirem, tá? Então, o que são os gêneros jornalísticos? A gente tem que entender que os gêneros jornalísticos, obviamente, eles estão no meio jornalístico, tá? Então, dentro desse meio jornalístico, nós temos vários textos que a gente pode trazer como característica, tanto textos imparciais como textos parciais, tá? Nós vamos ver textos verbais, nós também temos textos não verbais, que são as figuras, as charges, que às vezes só a imagem, isso é interpretação de tema que a gente já viu, né? Já analisamos algumas coisas desde o segundo ano, no segundo semestre do segundo ano, então a gente tem que analisar num todo, certo? Os gêneros textuais nós encontramos geralmente nos principais meios de comunicação, que são eles quais? Jornais e revistas. Esses meios abrangem a todo tipo de tema. Então, dentro de um jornal e de revistas, a gente pode encontrar todos os temas possíveis e impossíveis. Seja ele uma notícia, seja ele temas de economia, esporte, de fofoca, coisas de adolescentes, enfim, todo tipo de sexual, né? A gente pode encontrar vários tipos de textos, né, dentro desses meios de comunicação, que são jornais e as revistas, certo? Nós chamamos esses tipos de textos como narrativas não ficcionais, porque, querendo ou não, esses textos que nós encontramos dentro do jornal, eles nos contam alguma coisa, eles falam alguma coisa para nós, certo? Mas neles a gente... Ai, desculpa que chegou mensagem ali, esqueci de colocar no silencioso meu telefone, só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo... Não vou mexer não, depois eu vejo. Se foi o pibibi é porque chegou mensagem, tá? Os textos jornalísticos são mais comuns
E os mais comuns encontrados nesses textos jornalísticos são as notícias e as reportagens, né? O compromisso básico destes textos é a informação. Então, tudo que é vinculado a esse meio, jornal, revista, tem como objetivo a informação, é nos informar, é nos contar o que está acontecendo, tá? E supostamente a notícia e a reportagem, elas devem ser a expressão da verdade. Ela não pode colocar nada que não seja verdade, porque elas são narrativas não ficcionais. Elas precisam de fatos, né, para serem colocadas, tá? Para serem publicadas, enfim. E são textos extremamente imparciais. Além de ser narrativas e narrativas não ficcionais, a gente tem que ver que não tem nada, né, nada de pessoalidade do repórter do noticiário. Eles têm que estar totalmente de fora, tá? E contando e somente externando aquilo que eles presenciaram e que eles estão factuando ali, tá? As narrativas jornalísticas são denominadas notícia e reportagens, são ligados, como eu havia falado, eles são ligados a fato que presenciaram, tiveram contato próximo, né? Eles não podem falar uma coisa que eles não sabem. E a diferença entre eles é a extensão. Enquanto a reportagem é mais densa, tá? E extensa, a notícia traz algo mais condensado. É só uma chamada, ok? Então, quando a gente vê uma reportagem, às vezes dentro dessa reportagem tem os depoimentos de pessoas que presenciaram aquilo. Vamos supor um exemplo de um acidente, né? Vamos colocar assim, eles vão lá e vão fazer reportagem sobre aquilo. Aí tem um monte de curiosos, aí eles vão conversar com as pessoas que presenciaram o acidente. E dentro desse texto eles colocam a fala daquelas pessoas que presenciaram. Tá? Não que eles vão dizer eles vão dizer segundo informações das pessoas, enfim, eles colocam lá. Eles não podem colocar a opinião deles e nem, né, externar, porque ele estava bêbado, né? Não, danado, ou isso, ou aquilo, ou externar algum sentimento sobre aquele acontecimento. A diferença entre eles é a extensão, tá? Então a gente vê bem essa questão, tá? Os elementos da reportagem e da notícia. O da reportagem ele é composto por mais de um texto verbal. Ele pode ser mais de um texto verbal. Porque, como eu falei para vocês, eles podem ter os depoimentos das pessoas, ele pode ter outras pesquisas, gráficos, enfim. Como depoimentos de pessoas que presenciaram os fatos, os textos não verbais, que são os gráficos, ou que são fotos, imagens, alguma coisa que eles vinculam ao texto verbal, tá? A notícia é um texto escrito curto, tá? Também pode estar composto por gráfico, vinculados a gráficos, e imagens também, e ao visual, e textos visuais, tá certo, gente? Então, isso é um gênero, a gente está trabalhando mais a reportagem e a notícia, certo? Na página 15, nós temos uma estrutura de uma reportagem, que é o relato, né, de uma notícia, por exemplo. Que é o contar, né? A gente pode perceber ali a estrutura que tem que ser, que tem que ter um título, um lead, um sublead, o detalhamento e depoimentos e contextualização. Então, aquela parte ali vocês podem colocar como importantinho para uma análise de uma suposta reportagem, tá? E se nós formos colocar essa estrutura aqui, ó, e comparar com a estrutura da página 14, nós temos o título principal, que é 40%, né? Aquele 40,6%, né? De presos. Depois nós temos os textos, tá?
Aí nós temos ali o texto visual, que são as partes da imagem, que são os gráficos, as fotos. Ali embaixo nós temos outros depoimentos de outros acontecimentos parecidos. Então a gente pode perceber, fazer bem isso que eu coloquei aqui no slide para vocês fazerem a referência daquela folha, né, a folha cotidiano, lá da página 14, e fazer a referência sobre elas, tá? O que eu gostaria que vocês fizessem, as atividades da página 16, a página 21, tá? Então, produção de texto nós não vamos fazer nesse tipo de gênero, tá? Então, a gente vai fazer a produção de texto da seguinte forma. Nós vamos continuar trabalhando Enem, tá, gente? A gente não sabe como é que vai ser o nosso vestibular agora, tá? Então, nós vamos tacar ficha no Enem, porque o Enem é que vai... Eu acredito que o Enem é que vai superar essa nota, não sei, já recebemos notícias do tipo, tá? Então, a gente vai ver se vai ser isso mesmo, e nós vamos tocar ficha nas redações do Enem. Produzam, porque estão todos na minha pasta, tá? Estão todos na minha pastinha aqui que eu separei. Não deu tempo ainda de corrigir, só dei uma olhada por cima de alguns, 2 ou 3 que eu consegui, porque, gente, tá assim, ó, difícil mesmo, a gente tá, né, vai ser como se fosse um visto. Aí depois a gente, presencialmente, a gente vai analisando, tá? Então, eu peço desculpas, mas não vai dar pra fazer uma coisa assim tão, né, ferrenha como a gente fez, como a gente faz presencialmente. Mas claro que eu vou cobrar, tá? Vai ser cobrado, vai ser lá depois, quando nós formos fazer as provas da redação, uma delas vai ser para vocês passarem a limpo. Continua a pastinha, vocês têm a pastinha de vocês, criem a pastinha de redação no computador de vocês, tá joinha? E aí depois eu só vou dizer, ó, eu vou pegar o meu computador, vou pegar a minha pasta do computador e vou dizer, ó, fulano, ciclano, fizeram, vai contabilizar o visto, tá certo? E fechou, ok? Gente, um abraço, um beijo no coração de vocês, uma boa semana e até semana que vem. Beijinhos!